Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Saúde, você recebe informações exclusivas sobre bastidores do sistema regulatório, resoluções, compras de medicamentos, políticas de saúde, novas tecnologias e projetos de lei que impactam o setor. Você também tem acesso à cobertura das reuniões da diretoria colegiada e das principais decisões tomadas pela Anvisa e pela ANS. E mais, análises exclusivas feitas pelo time especializado de jornalistas do Jota, com auxílio das ferramentas Jota de inteligência artificial. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais. Boa tarde, Cristiane Bose Jordão Gomes é médica endocrinologista e também cursou Direito. Além disso, tem MBA em Gestão de Projetos pelo UFRJ. Recentemente, em 2019, foi diretora do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e teve também uma passagem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos anos 2000. Também teve participação como consultora no Ministério da Saúde e foi indicada para uma vaga na Agência Nacional de Vigilância Sanitária em outubro de 2020, assumindo o cargo de diretora no mês seguinte. Olá, doutora Cristiane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre a sua experiência com a área de saúde, né, na sua carreira. E também, olhando mais detalhadamente seu currículo, a gente vê que você tem uma ligação com a saúde suplementar. Então, eu queria que você dissesse por qual razão você foi indicada para a Anvisa, né? E como que foi chegar à agência no meio da pandemia. Bom, boa tarde, Manuela. Obrigada pelo convite, pela conversa com a imprensa que eu considero seleta, de grande credibilidade, de esclarecimento para a sociedade, porque eu entendo que a abordagem jurídica ela é fundamental para a correta compreensão, né, dinâmica dos fatos e dos acontecimentos. Eu vou fazer aqui um breve resumo da minha formação e atividade gestora, que eu aqui incluo as suas perguntas, né, com uma resposta, entendo, que abranja, né, aqui, o que você me perguntou agora. Bom, eu sou médica, inicialmente, sou médica especializada em endocrinologia, sou também advogada, eu formei em Direito no momento mais tarde da minha atividade de profissional, destaco aqui nessa imprensa de grande formação jurídica que gosto do direito, acho que ele foi e é muito importante na minha atividade profissional, mas eu tenho que admitir que a minha maior afinidade é com a medicina. Eu atuei na área pública, especificamente no Ministério da Saúde, como consultora pela OPAS, pelo CNPq, Unesco, durante o ano de 98 a 2000, antes da criação, foi no Departamento de Saúde Suplementar, antes da criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu também atuei na Agência Nacional de Saúde Suplementar como gerente de regulamentação, atuei como diretora técnica, que é um tipo de intervenção que você tem no setor da saúde suplementar, atuei também como consultora, e mais recentemente eu atuei no cargo de diretora geral de um hospital federal, um grande hospital federal do Rio de Janeiro, que é o Hospital Federal de Bom Sucesso, atuei durante um ano, em fase anterior ao ingresso como diretor da Anvisa. Foi até, naquele momento, um grande desafio, né, porque os hospitais federais eles têm uma representação importante no Rio de Janeiro, né, são 6 hospitais. Eu acabei atuando só um ano, mas isso para mim valeu como 10, pelo desafio que representou. E foi quando, em outubro, que eu fui indicada aqui, indicado aqui para ocupar uma diretoria na Anvisa. Eu confesso para você que, para mim, teria sido mais fácil ocupar uma diretoria da ANS, porque não só atuei na ANS, como atuei na saúde suplementar na iniciativa privada, em 2 grandes operadoras de planos de saúde,
mas quiseram que eu viesse para a Anvisa, e eu tenho que reconhecer que, para mim, tem sido um grande aprendizado. Né? A Anvisa, ela tem me proporcionado assim, um ensinamento enorme, e eu acho que esse momento que nós estamos passando pela pandemia, toda essa história, né, esse momento histórico de aprovação de vacinas, toda a atuação da Anvisa frente à pandemia, ela tem sido muito gratificante para mim, né? Não só pelo desafio de aprendizado, mas também pelo enfrentamento e pela grande responsabilidade que a Anvisa tem como uma autarquia essencialmente técnica. Eu não estou ouvindo você. Perdão. Diretora, você chegou e agora está acima da terceira diretoria, que é uma diretoria que tem várias áreas técnicas, né? Eu queria saber como que foi para você chegar e se inteirar de tudo, né? O que são essas áreas da terceira diretoria e quais têm sido os principais desafios para tocar também essas pautas que vão além da pandemia, né? Além de vacina. Bom, a terceira diretoria, a Anvisa, ela já é uma área com assuntos diversos, né? Mas a terceira diretoria, eu costumo dizer aqui que eu fui privilegiada, porque a terceira diretoria, ela tem uma diversidade enorme de assuntos. Nós temos aqui a área de regulamentação, a área de regulação, que é uma área transversa que permeia todas as outras diretorias, mas todo o processo regulatório é supervisionado pela minha diretoria. Nós temos aqui a área de produtos, dispositivos médicos, que é uma área de grande importância. Nós temos a área de tabaco, nós temos a área de agrotóxicos, toxicologia, nós temos a área de saneantes e cosméticos. Então, é uma diversidade muito grande. E a gente tem, já na Anvisa, aqui já é de praxe, a gente tem um planejamento estratégico, a gente tem projetos estratégicos. Esse planejamento, esses projetos já são frutos de um processo construído ao longo de um tempo pelo público interno, pelo setor regulado, ou seja, pela sociedade em geral. A Anvisa, ela possui um plano de gestão anual, ela possui uma agenda regulatória. Essa agenda regulatória, ela reúne temas prioritários, que ela tem uma periodicidade de agenda, que essa, por exemplo, vai de 2021 a 2023. E qual é o objetivo dessa agenda? É aprimorar a regulamentação, dar transparência a todo o processo regulatório e, principalmente, conceder uma espécie de previsibilidade, tanto para o cidadão, quanto principalmente para o setor regulado, né? Para ele ter uma previsibilidade do que ele vai ser regulamentado naquele setor. Então, eu acho que a primeira consideração que eu faço é que, diante dessa diversidade, a gente tem um papel de fazer essa supervisão da melhor forma possível, né? O objetivo é cumprir a agenda regulatória. Mas como é que você vai viabilizar o cumprimento da melhor forma, como diretora, como supervisora daquela área? Eu acho que, por exemplo, dentro de uma visão individualizada de diretora, de gestora, eu pretendo revisitar processos, eu pretendo avaliar a realocação de recursos humanos e tecnológicos, de forma a alcançar de uma forma mais célere, com mais agilidade e maior eficiência, cumprir a agenda regulatória, né? Ou seja, trazer à sociedade uma regulamentação de forma a que a agência, que a Anvisa, possa exercer a sua missão de proteger a saúde da população de forma eficiente e de uma forma que também traga proficiência aos nichos regulatórios da agência. A agenda regulatória da Anvisa está em fase de atualização, fase final.
eu queria saber se já, realmente a previsão de publicação vai ser abril desse ano, ou se vai sofrer algum tipo de atraso por conta do foco na pandemia. Olha, eu imagino, né? Eu estou aqui há 4 meses. Embora a GGREG, que é a Gerência Geral de Regulamentação, esteja sob minha supervisão, e a gente também tem passado por um processo de a renovação regulatória para atender algumas diretrizes estabelecidas aí em normas normas federais, nós temos aí que cumprir um papel que diante do que das demandas que vem surgindo, né, com relação à pandemia, com certeza a gente vai ter um atraso, né, mas eu posso dizer que a Anvisa ela é extremamente profissional no que se refere a cumprir com seu plano de gestão. Eu tenho tido assim uma excelente, não me surpreendido, porque eu já sabia que a Anvisa tem um quadro bastante qualificado, um quadro de servidores, mas de fato existe aqui uma superação daquela minha perspectiva. Então eu acredito que a gente cumpre o nosso papel sim. Um pouco de atraso, mas nada que não seja razoável. Outro assunto importante também, e aí relacionado à pandemia, diretora, foi a votação sobre a aplicação da validade dos testes para a Covid, né? Uhum. Um assunto difícil, né, de repercussão, porque sido noticiado que os testes perderiam a validade, enfim. E eu queria saber como que foi a sua preparação para fundamentar esse voto, que foi bastante técnico, né, foi elogiado pelos colegas, inclusive. E também como que você se sentiu, né, em termos de responsabilidade para relatar esse tema ali na DICOL? Olha, para mim, mesmo sendo um grande desafio, né, se eu não me engano, eu tive que participar de uma audiência na Câmara, eu acho que na primeira semana que eu estive aqui na Anvisa, né, que eu entrei na Anvisa. Para mim foi um desafio, mas eu me senti bastante confortável, porque eu fui muito bem subsidiada e amparada aqui pela equipe técnica que compõe a terceira diretoria. Então, a fundamentação ela foi técnica. Nós concedemos aí a renovação dos kits, é claro que com alguns condicionantes, e eu acho que essa concessão com condicionantes ela foi bem aceita, tanto por quem demandou esse pedido, que foi o próprio Ministério da Saúde, como pelos próprios congressistas, pela sociedade em geral, porque a partir do momento em que você tem uma argumentação e uma justificativa técnica, né, porque você vai renovar a utilização de testes, de kits diagnósticos para a Covid, então você tem que ter um mínimo de uma mínima garantia dentro aquele objetivo principal da Anvisa, que é garantir segurança, garantir a qualidade e a eficácia do produto. Então, eu acho que eu me senti confortável, sim. Foi um desafio, mas eu, com a equipe altamente qualificada e que me subsidiou, eu me senti bastante à vontade para que eu pudesse relatar uma situação que nós temos o total domínio e a argumentação plausível com relação à situação. Teve um tema abordado na sabatina de vocês, que é a regulamentação dos dispositivos eletrônicos, do tabaco, e eu queria saber se há alguma previsão de temas relacionados a isso e qual que é o seu posicionamento, né? Disse que teve um discurso mais rígido em relação a isso, né? Eu queria saber se já houve algum diálogo com o setor regulado. Como que tem sido tratar esse assunto?
diante das inúmeras demandas da pandemia, eu posso dizer que nós estamos um pouquinho atrasados com relação a esse posicionamento, né? O que eu posso lhe dizer e te antecipar, né, não posso lhe antecipar tudo, mas é que ainda existe uma carência de estudos científicos que possam nos subsidiar o suficiente em termos de aceitar ou não aceitar, ou, de repente, ponderar algumas excepcionalidades. Eu te digo que hoje existe uma grande preocupação com a indústria, com a relação à indústria do tabaco, em termos de não só prejudicar e, vamos dizer, bloquear qualquer tipo de avanço dessa indústria, mas principalmente com relação a defender e a proteger a saúde da população. Eu vou te dizer o seguinte, eu não posso antecipar em termos de algum voto consistente, alguma avaliação consistente, mas eu, por exemplo, eu não sou fumante, eu já fui fumante. Eu tenho, na minha família, eu tenho meu pai que morreu de câncer de pulmão, eu tenho meu tio que morreu de câncer de pulmão. É claro que eu pessoa física, eu, Cristiane, eu não aprovo cigarro. Mas a gente está regulando um setor da economia, né? A gente está regulando uma coisa que existe, uma coisa é você aplicar políticas públicas que desestimulem, né, novos consumidores do cigarro. Então, a gente tem que ter uma visão aqui, Manuela, muito técnica, né, e muito equilibrada. Mas eu posso dizer que, no momento, a gente não tem embasamento científico suficiente para te posicionar, dar uma posição com relação à aceitação de novas formas de derivados de tabaco. A indústria do tabaco é uma parte do setor regulado que também exerce bastante pressão sobre a Anvisa, né? Assim como outras. Eu queria entender como tem sido a sua relação, né? Você tem recebido representantes das indústrias, tem conversado? Quais são as áreas, né, que te procuraram? Qual foi a sua impressão? A Anvisa realmente sofre essas pressões? Ou não? Tem sido mais tranquilo? Olha, o relacionamento com o setor regulado sempre é muito importante, né, para você conhecer a visão e a posição de ambos os lados. Eu tenho recebido, sim, algumas visitas, reuniões, isso é público na minha agenda, com relação ao tabaco, tanto com o setor pró-tabaco, como o setor contra o tabaco. Né? São reuniões em que nós procuramos ser isentos de qualquer tipo de manifestação, mas que é importante para a gente ter um canal de comunicação para que a gente possa tentar, com a nossa percepção, tentar coletar alguns dados importantes com relação às suas posições, com as respectivas posições. Agora, com relação a outros tipos de indústrias, né, a gente, como nós somos um colegiado, verdade, eu tenho a minha agenda tanto com relação a áreas que eu regulamento, como a áreas que eu não regulamento, que eu supervisiono. Porque toda a regulamentação da Anvisa, ela é decidida por um colegiado. Então, pode ter assuntos que eu sou a relatora, ou mesmo que eu não seja a relatora, tem assuntos que eu vou ter que expor a minha posição para que o meu voto, de forma responsável, possa contribuir para a decisão final da agência. Diretora, você teve uma experiência também na ANS, e eu fiquei curiosa para saber, assim, o que você achou de diferente da ANS na época que você estava lá dentro e agora da Anvisa, né? Quais são as principais diferenças das duas agências? A Anvisa é um pouco mais complexa? Qual é a sua visão? Bom, eu posso dizer, primeira avaliação com relação à agência, né, que vamos dizer que é comum,
A primeira visão que a gente pode ter com relação a uma agência reguladora vinculada à saúde, que é exatamente a ANS e a Anvisa, é que ela é quanto à sua natureza jurídica. Por quê? E quanto ao momento da sua criação, a forma da sua criação. A Anvisa, como a ANS, elas são agências reguladoras, né? Elas são instituições de Estado. Significa que elas têm uma autonomia em relação ao governo, elas têm uma independência administrativa e econômica, né? E elas têm a sua função, o seu trabalho técnico como princípio balizador da sua atuação. Então, isso significa dizer que tanto a Anvisa como a ANS, elas são essencialmente técnicas. E o que é importante também entender dentro desse contexto da Anvisa e da ANS, desse contexto comum, é que elas nasceram num momento diferente das outras agências reguladoras, agências de concessionárias. Elas nasceram porque elas tiveram vamos dizer, uma relevância econômica e social muito grande, né? A Anvisa, se eu não me engano, pela última avaliação do IBGE, ela tem um impacto, ela tem uma regulação sobre 22,8% do PIB. Enquanto que a ANS, ela atua, também, se eu não me engano, em 11% do PIB. Né? Então, essa relevância econômica das atividades regulamentadas, né, essa relevância social que essas agências têm, elas justificaram a criação de uma agência reguladora, que tem na sua função, ela é essencialmente técnica. Agora, o que eu tenho de diferença? Na verdade, são os nichos que são regulamentados. A ANS, ela regulamenta o funcionamento das operadoras de planos de saúde, né, que são aquelas operadoras que, dentro da iniciativa privada, elas ofertam planos de saúde que são uma opção suplementar, no caso, né, para a gente não fugir da denominação, que o cidadão tem, porque o SUS é um direito de todos. Mas se eu quiser, além do SUS que eu tenho direito, se eu quiser adquirir um plano de saúde, eu vou adquirir um plano de saúde de uma operadora. Então, a ANS, a diferença é o nicho regulatório, são operadores de planos de saúde. Diretora, você tem sido super elogiada pela fundamentação dos votos na diretoria pelos colegas. E até na forma de falar, né? Alguns nomes difíceis. Na última edicom, acho que teve uma brincadeira em relação a isso. Você está gostando dessa experiência da Anvisa? É algo que tem te motivado? Olha, eu vou te dizer que eu estou gostando muito. Eu posso dizer que é uma gratificação tão grande que eu tenho tido, porque além de tudo que além do momento, né, atípico, que é um momento histórico, né, que é esse momento em que nós, da Anvisa, representamos uma instituição com uma importância fundamental, né? Eu posso dizer que eu tenho sentido muito orgulho, eu tenho me sentido muito honrada de ter ingressado na Anvisa e ter participado, e estar participando desse processo, nesse momento tão especial e produtivo da Anvisa. Né? Eu só tenho a agradecer. Vou fazer uma pergunta um pouco mais delicada, mas eu acho que é importante, até para ter o seu posicionamento em relação a isso. Quando saiu essa indicação pelo presidente Jair Bolsonaro, saíram várias notícias que disseram que você era uma médica que defendia a cloroquina, né? Colocaram essa imagem. Eu queria saber, né, com essa experiência de atuação na Anvisa, essa participação na diretoria colegiada, foram relatorias já importantes que você fez.
como você gostaria de ser vista, né, como diretora da Anvisa? Então, olha, como você se sentiu quando saíram, né, essas notícias? Como você começou a ser vista dessa forma? É uma visão extremamente politizada, né? Você sabe disso. Então, eu poderia até não respondê-la, mas eu acho que não tem nada demais eu te responder. Primeiro, a Anvisa, ela não, ela dentro do escopo de regulamentação, ela regulamenta o medicamento, o uso off-label do medicamento, ele fica a critério do médico assistente. Agora, falando eu, Cristiane, né, da maneira, eu acho que a imprensa ela deve ter colocado como eu defensora, talvez porque ela tenha visto uma postagem minha no Facebook que eu repliquei. Mas eu nunca defendi a hidroxicloroquina. Eu não acho que a hidroxicloroquina ela cura a Covid, de forma alguma. Agora, se você me perguntar, abstraindo qualquer avaliação política, o que você acha de alguns medicamentos que possam contribuir, possam ajudar no tratamento? Eu vou dizer para você o seguinte, só existem hoje, não existe nenhum tratamento para a Covid. E eu posso dizer isso com a maior forma de uma forma muito confortável, porque eu atuei na linha de frente. Enquanto eu era diretora do Hospital Federal de Bom Sucesso, eu também era plantonista, emergencista, no hospital municipal, aos domingos. Então, eu atuei na linha de frente exatamente no momento, no ápice, né, vamos dizer, da primeira onda. Então, eu posso dizer o seguinte, não existe tratamento, mas existem medidas paliativas. E aí você vai dizer o seguinte, por que nunca ninguém falou nada do corticoide? Né? O corticoide é um potente anti-inflamatório, que ele tem a sua atuação principalmente na fase 2, na fase inflamatória. Né? Você tem o uso indicado de um anticoagulante, porque você sabe que a doença ela tem um fator trombogênico importante. Agora, a hidroxicloroquina pode ser utilizada no momento inicial, talvez possa como suporte. Você sabe que ela tem uma ação imunomoduladora. Ela tem uma atuação a nível de uma doença autoimune como ação imunomoduladora. O que é ser uma ação imunomoduladora? É imunomodular a sua reação inflamatória. Então, ela pode ser usada? Pode, mas ela cura ou não cura? Então, assim, eu acho que a gente tem que abstrair um pouquinho essa politização, né? Essa bipolaridade que a gente faz de ou odeia ou ama, né? Ou você cura ou não cura. Não. Existem medidas de suporte, e aí eu incluo todas. Incluo também vitamina D? Não é uma medida de suporte imediata, mas acredito que quem tome vitamina D de uma forma crônica, ela tenha uma maior proteção do seu organismo. Eu falo isso como endocrinologista. Eu acho que o zinco ajuda, também vai ajudar de uma forma crônica, não ajuda de forma imediata. A ivermectina é um antiparasitário. Né? Eu não conheço nenhum mal que advenha do uso da ivermectina. Então, também mal não faz. Então, se existem alguns mínimos trabalhos que não foram replicados, ou que não foram adequados para você dizer que cura, mas pelo menos pode participar como suporte. Mas, em termos de representante da Anvisa, eu não tenho nada a dizer, porque a Anvisa ela não regulamenta o uso off-label de um medicamento. O uso off-label de um medicamento, que é o uso que não está previsto na bula, que seria o caso da hidroxicloroquina, ela tem um uso submetido à avaliação do médico assistente. E pronto. Agora, como eu gostaria de ser vista, eu não gostaria de ser vista da médica que é a favor da hidroxicloroquina. Claro que não. Ainda mais diante dessa politização em excesso,
né, que transcende qualquer razoabilidade, no momento que quem defende é aquela pessoa que vai a público defender, argumentar a sua defesa, né, quer dizer, não se trata da minha situação, da minha posição, aliás. Diretora, você falou que a sua grande paixão é a medicina. E eu queria saber como que essa atuação, né, essa experiência na linha de frente, da gestão hospitalar, tem te ajudado nessa experiência da Anvisa, né? Como que você consegue aplicar isso no seu dia a dia como diretora, nas suas decisões, e também em relação à pandemia, né? Como que, sabendo o que a pessoa que está lá na linha de frente está passando, você traz para dentro da Anvisa? Olha, a minha experiência e a minha vivência como diretora do Hospital Federal de Bom Sucesso, como eu havia lhe dito antes, ela foi enorme. Embora eu tenha ficado 1 ano, ela representou 10 anos, porque, primeiro, foi um grande desafio, né? É impressionante, mas eu posso lhe garantir que dirigir um hospital, pelo menos o hospital da grandeza do Hospital Federal de Bom Sucesso, ele é tão ou até muito mais complicado do que dirigir uma autarquia, né? Porque aqui você tem uma equipe qualificada, uma equipe altamente treinada, e você, no hospital, você tem várias carências, principalmente porque os hospitais federais, eles passaram, durante 2 décadas aí, eles foram sendo diminuídos em termos de ajuda do setor público, né? Então, eles foram praticamente sucateados. Você é nova, mas você não sabe. 3 décadas atrás, os hospitais federais do Rio de Janeiro, eles tinham uma representação enorme dentro do sistema de saúde. Então, para mim, eu entrei no Hospital Federal de Bom Sucesso, ele estava passando, ele ainda está numa crise, né? Uma crise já há muito tempo. Na verdade, ninguém entendeu como é que eu aceitei essa indicação, né? Mas eu posso lhe dizer que a minha vida é movida a desafios, eu gosto de desafios. E você gerir o hospital, dentro de um contexto em que você tem um orçamento público insuficiente, dentro de um contexto que você tem uma diminuição drástica de pessoal, né? Porque você tem uma demanda ali há anos de concurso público que não acontece, então você tem algumas contratações de ordem temporária, mas que não atendem a nível financeiro. Você tem uma questão que é delicada falar aqui, mas que é uma verdade, né? Você tem um processo de corrupção enorme dentro desses hospitais. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Mais ainda, quando surgiu a pandemia, né, nós fizemos lá o nosso plano de contingência para enfrentamento da pandemia. Olha, eu chegava lá às 7 da manhã e saía às 9 da noite do hospital, né, para que você pudesse ali planejar, contingenciar tudo que você precisaria para que o hospital recebesse os pacientes com Covid. Quer dizer, era um momento que você só tinha incertezas, né? Um momento que você não sabia nem se você poderia usar esse medicamento ou aquele como suporte. Então, eu acho que, claro que qualquer experiência que eu tenha tido em termos de gestão, ela foi grandiosa, não só para a Anvisa, ela foi grandiosa para tudo, né? Eu sou médica, com relação a tudo que acontece na medicina, mesmo antes na saúde suplementar, eu tinha uma proximidade muito grande com a gestão hospitalar, né, além da gestão de um operador de plano de saúde. Então, são assuntos que você está habituada no dia a dia. É diferente, por exemplo, eu cheguei na Anvisa, uma área de agrotóxico, uma área de tabaco, né, são áreas mais
são áreas diferentes para mim. Já a área de produtos, não, de dispositivos médicos, não. Para mim, é uma área que eu já tenho uma familiaridade. Então, eu acho que o que foi o grande aprendizado do Hospital Federal, ele é um grande aprendizado para qualquer tipo de gestão, principalmente diante dos desafios, dos grandes desafios que eu tive à frente do Hospital Federal de Bom Sucesso. Diretora, vamos nos aproximando do fim, e eu queria saber, de forma geral, né, como você enxerga a Anvisa hoje, estando dentro da agência, e como você espera ver a Anvisa daqui a um tempo, né? Agora a Anvisa está super em foco, está sofrendo algumas pressões políticas, né, por conta da vacina e tudo mais, você está participando de tudo de dentro, então eu queria saber isso. Como você vê a Anvisa hoje e durante a sua atuação, como você espera ver essa instituição atuando? Bom, eu, antes mesmo de entrar, eu já conhecia, né, a história da Anvisa, que ela nasceu quase que junto, um pouquinho antes da ANS, ela tem uma diversidade de assuntos grandes, ela tem uma ingerência sobre o processo de regulamentação de um nicho econômico importante, né, quase 24% do PIB. E, no momento atual, eu acho que a Anvisa vem assumindo, desde o início da pandemia, um papel de indiscutível relevância, porque ela passou, desde então, a explicitar, né, da forma que você está falando, todo mundo passou a conhecer a Anvisa e a exercer a sua missão, que é proteger a saúde da população. E exercer de que forma? Através da sua intervenção técnica, né, com responsabilidade para avaliar a segurança, eficácia e qualidade dos produtos, dos serviços e também dos ambientes que colocam em risco a saúde da população. Né, aqueles produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária. E é um tripé de garantia: eficácia, qualidade e segurança. É eficaz? Tem qualidade? É seguro? Então, eu acho que essa exposição ela tem sido enorme, ela tem sido muito importante, porque ela ampara a população exatamente pela sua ação técnica, tá? Que é sempre com base na ciência. Eu acho que isso traz uma credibilidade enorme, uma confiabilidade da população com relação à Anvisa. E até dentro disso eu já mencionei, mas eu reitero aqui que eu me sinto muito honrada de estar participando desse processo. E eu desejo que a Anvisa continue empenhando, envidando todos os seus esforços possíveis, com base sempre na ciência, e que as pessoas confiem nessa séria instituição. E mais, Manuela, eu desejo que o país consiga, a curto prazo, recuperar ou pelo menos minimizar as pesadas e sequelas, as perdas e sequelas dessa dramática experiência que o mundo vive. É tudo que eu desejo que a Anvisa ela tenha à frente um papel cada vez mais importante, mesmo que as pessoas continuem, mesmo que as pessoas não conheçam a sua atividade, que eu acho difícil, que cada vez mais todo mundo está conhecendo a Anvisa, mas, mais importante, que confiem nos seus trabalhos, confiem nos seus esforços. Muito obrigada, doutora Cristiane, agradeço muito pelo seu tempo e até a próxima. Até a próxima, Manuela. Eu que agradeço novamente pelo prazer e pela honra de fazer essa entrevista com você para a Revista J. Tá bom?